Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um momento da aula de Sociologia. Hoje faremos a devolutiva da nossa última tarefa avaliativa, certo? Para a gente refletir sobre os acertos e sobre os erros. Na primeira questão, foi colocado para vocês um texto que falava que as ciências sociais vieram para mostrar que coisas como a desigualdade social não deve ser considerado algo natural, e sim algo que deve ser estudado, investigado, indagado. Por que acontece desigualdade social na sociedade? É porque uns têm muito, os outros têm pouco, é porque os governantes não desenvolvem políticas públicas para o melhoramento de renda. E aí, o que acontece? Então, a pergunta era a seguinte: sabendo que a sociologia nos ajuda a refletir sobre o que acontece na sociedade, qual é a sua visão hoje sobre os fenômenos sociais, principalmente relacionada à desigualdade econômica? Qual é a sua visão hoje, estudando sociologia, sobre a desigualdade econômica? Você poderia ter dito que você considera que deve ser algo que os cientistas, nós cidadãos, devemos indagar, investigar o porquê que acontece, que a gente deve lutar por políticas públicas na qual melhore a condição de vida das pessoas e não fazer que nem alguns alunos fizeram, foram na internet, apenas buscaram um parágrafo e colocaram aqui. Então, gente, sempre eu deixo bem claro que a minha tarefa avaliativa, ela é totalmente produzida por mim dentro do contexto daquilo que eu passei para vocês, tá bom? Então, vamos evitar isso. Então, a resposta seria isso, né? Que você considera que a desigualdade social deve ser econômica, social deve ser investigada, indagada, que os governantes devem desenvolver políticas públicas. Essa pode ser a sua visão hoje. É uma visão minha também, porque eu não tive um conhecimento tão aprofundado da sociologia no ensino médio. Hoje, como professora, eu tenho esse conhecimento mais vasto. E também eu tenho essa visão hoje, que o que acontece em sociedade, principalmente relacionado à desigualdade, não deve ser considerado como algo natural. Tem que se fazer alguma coisa para que as pessoas não sofram, para que as pessoas tenham melhores condições de vida. Afinal, nós somos cidadãos e devemos lutar por nossos direitos. Então, a resposta seria relacionada, ela é muito pessoal diante do que você estudou. A segunda questão, ela trouxe um texto também falando sobre sociedade, que a gente vive em sociedade, a gente vive em grupo, vive em conjunto, a gente compartilha relações de trabalho, de estudo, de casa, de conversas paralelas, tal e tal. E teve um autor que falou sobre o ser humano em tudo que ele faz, e foi o Edgar Morin que definiu o ser humano como uma trindade: indivíduo, sociedade e espécie. Teve gente que marcou irmandade porque não estudou, não prestou atenção na videoaula, não fez anotações, não respondeu à atividade que eu passei. Então, quem respondeu à atividade, que tinha essa perguntazinha, quem assistiu à videoaula relacionada à vida em sociedade, com certeza acertou essa questão. A terceira questão, ela trazia para a gente sabemos que as ciências sociais surgiram lá no século XIX, isso a gente já estudou, depois de significativas mudanças na sociedade, políticas, econômicas, sociais, culturais. Lembrem-se que naquele momento quem dominava a política, ditava as normas, era a monarquia, os reis, as pessoas não tinham tanto direito. E grupos se reuniram e começaram a indagar, a investigar, a exigir direitos. Então, a pergunta era o seguinte: a partir do momento que essas mudanças sociais começaram a ocorrer em sociedade e também as pessoas começaram a sair do campo e ir para a parte urbana, para as grandes cidades, através de emprego, surgiram muitos problemas sociais. Lembrem-se que muitas vezes a pobreza está muito nas periferias, porque não tem saneamento básico, não tem políticas muito direcionadas para eles. Então, diante desse contexto do surgimento da sociologia, que começou a indagar, a investigar o porquê que as pessoas saíam do campo e iam para a cidade, e acabava gerando problemas, aqui seriam problemas de fome, desemprego, tudo isso eu citei para vocês também no textozinho, na videoaula, vocês responderam, copiaram. Então, as perguntas, a resposta seria relacionada a isso. Na última questão,
foi colocado para vocês, mais uma vez, é a questão de que as ciências sociais estudam os fenômenos da sociedade e as consideram como algo que deve ser investigado, não como algo natural. Por que considerar que alguém ser pobre é algo natural enquanto tem um muito rico? Por que considerar que um mora num bairro muito chique, com muito saneamento básico, e outro mora sem saneamento básico? Então, isso é algo de investigação para as ciências sociais. Então, na quarta questão dizia, na concepção chamada naturalista, se desconsiderava a necessidade de realizar pesquisas para investigar a posição dos indivíduos e grupos na sociedade. As ciências preocupadas com a vida coletiva romperam com essa visão, que foi que eu falei, enquanto as ciências sociais não surgiram, até mesmo no surgimento delas, ainda tinha alguns cientistas que consideravam aquilo como algo natural. E não, veio cientistas estudiosos que disseram, não, ser pobre, ter uma condição muito inferior a quem está no poder, isso não é natural, isso deve ser estudado, isso deve ser investigado, desenvolver políticas públicas para amenizar essa situação. Então, quem são esses profissionais que propõem analisar, observar os fenômenos sociais? São professores sociais? Não. São alunos sociais? São autores sociais? Não. São cientistas. Aqueles que fazem ciências, aqueles que estudam, investigam, indagam, provam, comprovam, analisam, fazem diversas coisas para nos provar, para nos mostrar que aquilo é científico. Então, são o que os profissionais chamados cientistas sociais. Então, veja, pessoal, que a nossa tarefa avaliativa, ela pode ser complexa se você não acompanha a aula durante o mês, os conteúdos. Mas se você acompanha, se você faz anotações, ela se torna uma atividade fácil, tá bom? Para finalizarmos, deixa aqui no comentário desse vídeo o seu nome completo para que eu possa validar a sua frequência na aula de hoje, tá bom, gente? Até mais!